Nós estamos discutindo já, acho que há 2 aulas, mas principalmente na aula passada, o debate entre monetaristas e neoclássicos. Estamos entre os anos 45 e 80, é um longo período de tempo. O modelo ISLM ocupa todos os livros-textos, discute-se economia fechada, e há um debate entre monetaristas e neoclássicos. Os neoclássicos incorporaram a teoria keynesiana e deixaram de lado a teoria quantitativa da moeda, que seria um caso especial. Os monetaristas, particularmente da Universidade de Chicago, neste debate tentam resgatar a teoria quantitativa de moeda e apresentá-la como uma teoria empiricamente válida e mais simples do que o complexo modelo ISLM. Nesse período, nós poderíamos dizer de forma simplificada, os monetaristas é que estão por baixo, por cima estão os neoclássicos. Nesse debate nós mostramos na aula passada, ou nas aulas passadas, que a demanda de moeda para transações é uma função da taxa de juros e do custo de transação. Ou seja, mesmo que o dinheiro seja usado apenas para financiar transações, como capital de giro, ele depende da taxa de juros. É um artigo importante, teoricamente, porque ele trata do princípio das teorias de estoque, que depois alguns de vocês podem ver em cursos de administração de empresas, mas ele é um artigo que faz parte do debate. Mesmo se a demanda de moeda for uma demanda em função da renda nominal, ela para financiar o capital de giro, apenas para financiar transações, ela depende da taxa de juros. Vimos o artigo do Friedman, o resgate da teoria quantitativa, onde ele afirma, olha, a base teórica da teoria quantitativa é uma demanda por ativos que supõe que todas as taxas de retorno real dos ativos concorrentes é insensível à política monetária. Se isso for verdade, vale a teoria quantitativa da moeda. Então, ele incorporou a teoria quantitativa da moeda, vamos dizer, ao corpo geral da teoria econômica, onde existem demandas derivadas de curvas de utilidade e um comportamento racional. Vimos a saída empírica do Friedman para defender a teoria quantitativa, a hipótese de renda permanente, que faz com que a velocidade de renda da circulação da moeda seja constante, que é uma hipótese fundamental da teoria quantitativa. E eu havia mencionado que o debate é um debate, apesar de serem 2 artigos rigorosos do ponto de vista teórico, há um debate retórico importante. Uma disputa entre monetaristas e neoclássicos, e os monetaristas usam argumentos ou usam exemplos como chuva de dinheiro, efeito riqueza, para tentar demonstrar ou argumentar que ΔM sobre M
causam delta P sobre P. Ou seja, aumentando a oferta de meios de pagamento, aumenta o nível geral de preços. É um debate, vamos dizer, de baixo nível. Teve teve golpe abaixo da linha de cintura. Eu mostrei isso na aula passada. Chuva de dinheiro não é um exemplo ou uma analogia significativa para a política monetária. O dinheiro não cai do céu quando se aumenta a quantidade de dinheiro. Se caísse do céu, ele deveria ser estudado como um ganho de riqueza súbito e inesperado, que não é o que a política monetária causa, e a consequência desse ganho de capital, que poderia ser aumento de consumo ou substituição do dinheiro por outros ativos ou bens. Portanto, é um exemplo, é uma analogia imprópria. E é o que o Tobin mostrou, ou mostra naquele artigo que vocês têm que ler, é um artigo difícil, em inglês, que se chama Money and Other Stores of Value. Uma recomendação genérica, que eu acho que talvez vocês não precisem. Não há por que temer artigos difíceis de economia ou de outras áreas de conhecimento, né? É difícil na primeira vez, na segunda se esclarece, na 10ª talvez vocês leiam de uma outra forma. Aprender não é uma tarefa simples ou indolor. Aprender, na realidade, se trata de desaprender uma coisa para aprender outras. Trocar o software. Mas o software residente, ele é resistente a um novo software, né? Quando um aluno ou quando alguém diz eu não entendi, essa expressão significa muitas coisas, mas significa também eu não entendi porque eu entendo de outra forma. Eu não quero abrir mão da forma pela qual eu entendo. Aprender tem esse sofrimento, essa fricção, esse efeito lixa doloroso que é ler artigos difíceis. O Tobin é um escritor claríssimo, rigorosíssimo, mas por isso ele se torna difícil para nós, que não temos o rigor ou o conhecimento que exige o rigor que ele apresenta. Essas críticas ao debate retórico são críticas apresentadas neste artigo. E agora eu continuo apresentando o artigo, que é o item 2, e que esse artigo vai nos permitir algumas conclusões importantes sobre a dívida pública brasileira e uma compreensão mais correta de como é que funciona esse negócio de dinheiro. Ele é uma etapa importante na teorização sobre dinheiro. Eu já havia mostrado na aula passada que ele propõe estudar moeda como parte da teoria de alocação da riqueza e não uma teoria sobre a alocação da renda, que seria a teoria do consumo, do investimento e da poupança. Então, as decisões dos agentes econômicos seriam decisões sobre a renda, comprar o bem 1, o bem 2, o bem 3, etc., restritas à renda, e as decisões sobre riqueza. Alocar uma parcela da riqueza para dinheiro, outra parcela da riqueza para ações,
outra parcela da riqueza para imóveis, e assim por diante. Essa é decisão sobre fluxos, essa é decisão sobre riqueza. Os monetaristas imaginam que, tendo mais deste ativo financeiro, você imediatamente o transforma em consumo corrente, que não é uma hipótese razoável. Por que selecionar esse ativo aqui como parte, um ativo indesejado, e quando aumenta a quantidade dele, você, ao invés de comprar ações ou imóveis, sai por aí gastando e aumentando o nível geral de preços. Né? O nível geral de preços mede o preço dos produtos de produção corrente. No índice geral de preços entra gasolina, pão, café, preço do transporte público, tarifas telefônicas, tarifas de internet. Todos esses são produções correntes. Entra preço de automóvel também. Não é produção corrente, mas convencionalmente, quer dizer, a produção de automóveis é corrente, mas não é uma coisa que precisa comprar todo mês. Não, você pode... um trabalhador nunca vai chegar para o patrão e dizer, olha, preciso aumentar meu salário porque o preço dos automóveis aumentou. Porque fala, espera ele cair. Ou não compra automóvel, toma ônibus. Também ele não vai pedir um aumento de salários do sindicato, falando, olha, o preço dos imóveis aumentou. Ele vai argumentar o preço dos aluguéis aumentaram. Certo? Então, ele mede, o índice de preço mede a desvalorização, a valorização da moeda em relação à produção corrente. E exclui a valorização ou desvalorização da moeda com relação a ações, imóveis, títulos públicos, a opção de ativos reais, que são parte da riqueza. Então, ele propõe que se estude a demanda de moeda como parte das decisões sobre a riqueza. E aí, a restrição orçamentária, quanto que o agente econômico pode gastar, é dado pelo estoque de riquezas e não pela renda corrente. Aliás, no modelo SLM, a IS é modelada assim. Você tem a demanda agregada C mais I mais G mais menos T. Isso aqui é produção corrente. E tem uma demanda de moeda, que é uma decisão sobre estoque. Esta e esta estão relacionadas. Não é claro no ISLM como estão relacionadas, mas estão. O acréscimo de riqueza de qualquer um de nós é igual à poupança. Eu só posso aumentar meu estoque de riqueza se eu deixar de consumir qualquer coisa, deixar de consumir uma parte da renda e comprar algum ativo, um automóvel, uma casa, uma ação, um título público e assim por diante. Tá certo? Vocês lembram em contabilidade nacional que a compra de uma casa é chamada, entre nós, vamos dizer assim, vulgarmente, de investimento. Mas, do ponto de vista macroeconômico, não é investimento, só se for uma casa nova, a construção de uma casa nova. Mas eu trocar o meu dinheiro pela sua casa, isso não é investimento no agregado. Certo? Isso é uma troca de riquezas dentro do setor privado. Ele continua dizendo como é que se define a riqueza do setor privado. É um problema macroeconômico. Nós estamos agregando a economia e olhando de um lado o setor público e do outro lado o setor privado. Como é que se define isso? Ele está vários casos, mas ele, no caso mais geral, ele fala, olha, é igual papel, moeda em poder do público, mais depósitos à vista, setor privado não bancário, depósitos à vista, mais títulos de crédito públicos, títulos públicos, né?
mais ações, mais bens de capital real. A fábrica que você possui, a fábrica, os automóveis, a casa, os computadores, os móveis, tudo isso é o capital real. Um consumidor individual escolhe entre esses ativos para fazer as suas decisões. Se nós agregarmos o setor bancário, somar o setor bancário, e falar, isso aqui é riqueza privada, setor não bancário. Aliás, eu vou tirar as ações aqui. Por quê? As ações representam o capital. Se eu somo todo o setor privado, a Vale do Rio Doce e eu, então eu conto o capital, vamos dizer, o Vale do Rio Doce e todos nós do setor privado, ou eu conto o capital da Vale do Rio Doce ou as ações da Vale do Rio Doce. Eu não posso contar as duas, certo? Se nós colocarmos o setor privado, bancário junto, a riqueza do setor privado, isso aqui desaparece. Fica papel, moeda em circulação, mais títulos públicos, mais o estoque de capital. Por quê? Porque o depósito à vista, tem depósito à vista, aliás, aqui eu tinha que tirar menos empréstimos tomados. Este aqui cancela com este. O setor não bancário. Certo? E ele afirma com razão que isso depende do arranjo institucional da economia que está sendo analisada, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, do tempo, que período que nós estamos falando, né? No capitalismo contemporâneo, no capitalismo anterior. Quem é que emite moeda? É só o governo ou existem bancos privados emissores, como existiu frequentemente nos Estados Unidos e no Brasil no século XIX? Né? São várias alternativas que ele faz. Quando se analisa essa parte aqui, que é o M, ele tem uma característica especial. Esse M aqui tem taxa de juros igual a zero. É um ativo sem rentabilidade. Ele só tem uma qualidade, que ele é extremamente líquido, é o mais líquido ativo da economia e, por causa disso, ele é um grande financiador, é o financiador das transações. Todos os outros têm uma taxa de retorno. A teoria quantitativa da moeda, para o Tobin, a teoria desenvolvida pelo Marshall, supõe que as taxas de retorno reais da economia, o retorno do capital e das ações e dos títulos privados, é constante. Essa é a hipótese fundamental da teoria quantitativa da moeda. A mesma hipótese que o Friedman faz para resgatar a teoria quantitativa da moeda. Tá certo? O Friedman resgata a teoria quantitativa da moeda, fazendo uma demanda genérica de ativos, fixando todos os retornos reais dos ativos alternativos da teoria quantitativa da moeda. O dinheiro rende juros zero, então você fica com mais ou menos dinheiro apenas em função da renda nominal, PY, KPY. Ah, mas se mudar o retorno das ações, mas por hipótese ele não muda, então é constante. E expressa a demanda de moeda, a teoria quantitativa da moeda, seria expressa assim: M é uma função K, que é função de várias taxas de retorno, PY. Isso aqui é constante, isso aqui é constante, fica KPY. É assim que ele apresenta a teoria quantitativa da moeda.
E a hipótese do Keynes? Então, aqui a teoria quantitativa da moeda. A. Por que na teoria keynesiana, é a pergunta, né? Por que I é uma função decrescente da taxa de juros? De onde vem isto? Que taxa de juros é essa? É a pergunta do Tobin. Uma nota, uma observação aqui, fora do curso. Essa demanda de investimentos nunca se conseguiu construir uma teoria geral econômica, introduzi-la na teoria econômica geral, como eu introduzi, como nós derivá-la da teoria econômica geral, como nós derivamos a demanda de batatas, a demanda de bens de consumo, a demanda de automóveis. Para todas essas demandas, a teoria econômica tem um procedimento comum, faz parte da teoria econômica. Utilidades, maximiza a utilidade, deriva a demanda da batata. No caso da produção, há uma função de produção, o empresário maximiza lucros, eu tiro a demanda de máquinas, eu tiro a demanda de matérias-primas e eu concluo qual é a produção ótima que esse empresário vai adotar. Isso é uma nota, é um desvio que eu estou dando. Agora, investimento não é demanda de máquinas. Por que não é demanda de máquinas? Ele é a demanda de máquinas novas e não de máquinas. A teoria econômica diz quantas máquinas, prevê quantas máquinas uma empresa vai ter. Investimento não é quantas máquinas a empresa vai ter, é quantas máquinas novas ele vai comprar. E a pergunta é por que não comprou antes? Por que está fora do ponto de equilíbrio? Estão entendendo a minha questão? E essa formulação da demanda de mais máquinas sem a função da taxa de juros foi estudada por muito tempo e não chegou a nenhum resultado que tivesse ficado consagrado, porque é uma demanda que depende da velocidade de ajuste. É um problema dinâmico. Ou seja, eu tenho X máquinas hoje e gostaria de ter, no ano 2020, 10 vezes mais máquinas. Como é que eu compro essas máquinas novas? Quando? E por que nessas datas? Eu precisaria ver o custo de fazer esse ajuste. Certo? Em outras palavras, a teoria econômica deriva uma demanda por um estoque de máquinas. A demanda de investimentos é uma demanda por uma variação no estoque. Por que o empresário não está, a empresa não está no ponto ótimo imediatamente? Se ela não está no ponto ótimo, ela quer esse volume de máquinas e tem este, por que ela não pulou para este imediatamente? Deve ter um custo de ajuste. Vou comprar a máquina só ano que vem, o que eu perco de produção nesse período é compensado, é menos importante do que eu gastar os meus recursos agora. É uma teoria de dinâmica. Né? E sendo dinâmica, depende de velocidades, por que essas velocidades são assim ou assado, então não há uma teoria econômica que eu pudesse perguntar no vestibular ou na prova, derive a base teórica da demanda de investimento. Ia dar problema. Ficou em aberto. E é um conceito que faz parte da nossa visão de problemas econômicos. Abaixa a taxa de juros, aumenta o investimento. É um conceito que também pertencia à teoria clássica, né? Baixa a taxa de juros, aumenta a quantidade de investimento. Mas ela não tem uma base como a demanda de batata, ou a demanda de café, ou a demanda de mão de obra, por exemplo. A demanda de mão de obra é dada pelo valor da produtividade marginal do trabalho. Essa demanda de investimento não é dada pelo valor da produtividade marginal do capital.
Porque o capital é um estoque, investimento é mais desse estoque. Mas isso é uma nota. Observação, nota. A pergunta do Tobin é diferente. Que taxa de juros é essa? Investimento é função da taxa de juros. Eu não preciso explicar para vocês que existe uma infinidade de taxas de juros. Existe a taxa de juros da caderneta de poupança, existe a taxa Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central usa para descontar os seus próprios papéis ou dar liquidez para o sistema bancário. Existe o CDI, que é a taxa que um banco cobra do outro para fazer empréstimos de curto prazo. CDI, quer dizer, Certificado de Depósito Interbancário. Existe a taxa de juros de empréstimos, existe um retorno esperado de ações, dependendo do dividendo e da evolução do preço das ações. Existe uma infinidade de taxas de juros. Existe a taxa de juros para um título público de 1 dia, 10 dias, 30 dias, 3 anos, 10 anos e 30 anos. Qual taxa de juros é essa? O Tobin afirma que o Keynes fez a seguinte hipótese. O modelo do Keynes, esse aqui, fez a seguinte hipótese. Todos os ativos têm taxa de retorno proporcionais, em equilíbrio. Ou seja, o retorno das ações é alfa do retorno do título público, que o retorno é beta do retorno de títulos privados, que é gama da taxa de retorno do capital investido diretamente. Esses ativos não têm taxa de retorno igual porque eles têm características diferentes em termos de liquidez, risco de variação de preço e risco de crédito. Mas há um equilíbrio. Se o mercado financeiro estiver em equilíbrio, eles mantêm uma certa proporcionalidade. O título que tem mais liquidez tem um retorno menor. O título que tem menor risco tem um retorno menor. O que tem maior risco tem um retorno maior. Mas em equilíbrio, se é que isso existe no mercado financeiro, a arbitragem, a troca entre papéis e entre ativos, faz que elas mantenham uma certa proporcionalidade. E essa taxa média aqui, vamos dizer, RA, é uma taxa média, é a taxa com a qual você compara o investimento. A continuação, o modelo do Keynes. Todos os ativos têm uma taxa de retorno média dada vamos por I, né? Não é dada por I. São taxas diferentes entre eles, mas a diferença é sempre a mesma. E depende das características do ativo. E é comparada esta taxa com a taxa de retorno do dinheiro, que é zero, por definição. Então, a demanda de investimentos teria aqui a taxa de retorno dos ativos, aqui a demanda de investimentos, quanto você está disposto a abrir mão das vantagens do dinheiro para obter uma taxa de retorno média igual à taxa de retorno dos ativos financeiros aplicados na produção. Ele fala, é uma boa hipótese, mas é uma hipótese, é uma conjectura, é uma alternativa que dá os resultados que nós conhecemos, por exemplo, o crowding out. Se o governo vende títulos públicos, fica mais interessante aplicar em títulos públicos do que investir, há uma expulsão do investimento privado.
o título público aí aparece como uma alternativa ao capital produtivo aplicado na economia. Ele não tem nada contra essa hipótese. Ele fala, mas essa é uma hipótese.